Vocês se lembram da barragem do Fundão, lá em Minas Gerais, em Mariana? O rompimento, quantas pessoas foram soterradas, a perda, famílias inteiras desapareceram, uma cidade desapareceu. Pois agora saiu finalmente a decisão da juíza a respeito de culpa ou não culpa dos indivíduos das empresas. As empresas já foram condenadas à indenização, mas o problema era que empresas não são ninguém, né? São sociedades anônimas, são acionistas que nomeiam responsáveis. Afinal de contas, há de se ter um responsável, um administrador, um gerente, um CO, um engenheiro, né, que faz a cadeia de responsabilidades de uma empresa. E a juíza deu o parecer, finalmente. Ela considerou as pessoas da Samarco, BHP Billiton e da Vale, ela considerou inocentes. Sim. O mais interessante para reflexão nossa é o parecer. Ele merece uma análise, não de juristas, de engenheiro, ele merece essa análise nossa filosófica. Ele é um parecer que envolve a vida, né? De uma perspectiva filosófica. Longe de mim, longe, mas bem longe, por isso que não sou juiz. Não só por isso, né? Porque não tenho vocação para ficar escarafunchando leis. Mas sou um coração mole. Na hora de condenar uma pessoa, eu acho que eu titubearia. Botar uma pessoa na cadeia, ou botar, né? Estragar a vida de uma pessoa, mesmo que ela tenha estragado a vida de muita gente, na hora de eu fazer a assinatura e a condenação, eu acho que eu titubearia. Então, longe de mim querer agora que a juíza seja mais dura ou menos dura. Eu quero discutir o parecer dela. Eu vou ler para vocês o parecer, alguns trechos do parecer. Não vou ler o parecer todo. O processo tinha 1000 e poucas páginas. O parecer dela também não é pequeno. Mas ele é significativo em alguns pontos. A juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, aspas para ela. Ela justificou a inocência do ocorrido em 2015, dizendo que Ricardo Vescovi, presidente da Samarco, é inocente porque há ausência de provas suficiente para estabelecer a responsabilidade criminal. Então, não é que ele não tenha responsabilidade, porque se ele não tivesse responsabilidade, a Samarco não estaria pagando a indenização. Então ele tem responsabilidade, afinal de contas, ele é a Samarco, querendo ou não. Mas ele não tem responsabilidade criminal. A palavra criminal aí é significativa, né? Quer dizer, ele tem responsabilidade, aconteceu o fato, a Samarco é culpada, mas ela não pode criminalizar, ela, juíza, não pode criminalizar o presidente da Samarco. Perceberam a sutileza com a qual ela lida? E aí, ela vai para os meandros, um tanto que filosóficos,
do ocorrido. Olha só. A sentença de 191 páginas, ela escreveu um livro. Aí a magistrada diz: após uma longa instrução, os documentos, os laudos, as testemunhas ouvidas para a elucidação dos fatos, não responderam quais condutas individuais contribuíram de forma direta e determinante para o rompimento da barragem de Fundão. E, no âmbito do processo penal, a dúvida que ressoa a partir da prova analisada no corpo dessa sentença só pode ser resolvida em favor dos réus. É o indúbito pro réu, no latim jurídico, que ela não pôs aqui. Na dúvida, absolve-se os réus. Então, ela ficou na dúvida. Não é a dúvida abstrata, é dela. É ela que leu, ela ficou na dúvida. E na dúvida, absolve-se os réus. Esta é a regra jurídica, ela seguiu o procedimento. Então, na verdade, ela não absolveu. Ela usou de uma sutileza, ou seja, já que a Samarco foi condenada a pagar a indenização, então tem um culpado. Já que eu não posso culpar o presidente, porque eu, juíza, estou em dúvida, na dúvida, absolve-se o réu, eu uso o procedimento jurídico, a praxe jurídica. Tá? E vai adiante. Lidas e estudadas as milhares de páginas que integram a presente ação penal, tomei a única decisão possível diante da prova produzida, convicta de que o exercício do poder punitivo em um Estado democrático de direito é subsidiário, é fragmentário e não pode ser convertido em um instrumento de escape para a ineficácia das demais formas de controle social. Ou seja, tem uma série de organismos na sociedade que devem controlar essas empresas. Não se pode deixar esses organismos não funcionarem e apelar apenas para a punição do Estado. É como se ela estivesse julgando menores de idade, né? Vamos educar para não punir, porque punir menores de idade não leva a nada. É mais ou menos esse raciocínio, só que aplicado a adultos e ricos. E vai adiante. Agora eu acho que ela se complicou. Aqui, de fato, ela passa a uma retórica um pouco ideológica. Olha, ela afirma que houve uma, entre aspas, para ela, uma busca obtusa por culpados no âmbito das investigações. Uma busca obtusa por culpados. O que é uma busca obtusa? É interessante. Uma busca obtusa. É uma busca ineficaz. Um tanto que cega. Um tanto que caótica. Ora aberta demais, ora fechada demais. Bem, e vai adiante. Impor. Veja só. Porque agora ela passa no meio da sentença, ela passa ela própria a defender a sentença, como se ela já sentisse que ela não fez uma boa sentença. Porque a boa sentença é pá, buf. Quando o juiz, no meio da sentença, começa a se desculpar da sentença que está dando,
Porque isso aqui não é uma justificativa, é uma desculpa. A sentença não foi boa. Embora eu reconheça que ela teria que se justificar desta maneira, uma vez que ela usou do procedimento burocrático, procedimento in dubio pro réu, quer dizer, na dúvida, absolve-se o réu. Então não tem como, quando você usa esse procedimento, você tem que argumentar pelo procedimento. Porque não se absolveu, nem se condenou na certeza, se absolveu na dúvida, como procedimento burocrático. E aí ela tem que justificar a dúvida dela. Então, portanto, a sentença passa a ser uma peça, muitas vezes, e aqui no caso ideológica, de interpretação do poder do Estado. Olha só, impor ao direito penal um papel central na gestão de riscos extremos nem sempre é útil, adequado e racional. 3 palavrinhas, né? 3 palavrinhas altamente filosóficas, né? Útil, do utilitarismo social, adequado, da capacidade de justiça, racional, do ponto de vista da eficácia do uso da razão. Pelo contrário, quando um risco se concretiza em uma catástrofe colossal, os esforços da investigação deveriam ser prioritariamente dirigidos a descortinar as razões de ordem técnico-científicas que determinaram o evento, para que ele jamais volte a ocorrer. Nesse sentido, a busca obtusa de novo por culpados é incapaz de evitar outras tragédias e dificilmente desastres desta ordem podem ser explicados exclusivamente pela conduta de alguns indivíduos. Em outras palavras, quando você for o responsável por alguma coisa na sua empresa, fique tranquilo. Porque se acontecer alguma coisa errada e não foi você que foi lá pôr a bomba para explodir a empresa, você sairá livre. Porque a empresa explodiu por razões técnico-científicas, que você, como engenheiro e presidente, não tem a obrigação de saber. Claro, vamos descobrir quais são as razões para não acontecer de novo. Agora eu pergunto, o volume de água, de chuvas, a resistência do material, os avisos, as experiências anteriores, não fazem esses 5 pontos necessários como conhecimentos necessários de um administrador engenheiro que vira presidente da Semarco? E de outros em conjunto com ele, porque não é só ele? Não. Segundo a juíza, estas causas agem sozinhas e não há um elo cognitivo em relação aos homens que vigiam essas causas. Em resumo, né? O material se desgasta sozinho, não foi você que o desgastou. A água da chuva enche sozinha, não foi você que teria que verificar. Os avisos de que a barragem não estava segura são avisos esparsos. Você não tinha como tomar nenhuma decisão. Resumindo, o futuro pertence a Deus. Nenhum engenheiro sabe o que acontecerá. Por quê? Porque a matéria, a resistência dos materiais,
a matéria sobre fluxo de água, a matéria sobre comunicação interna da empresa. Todas as matérias da engenharia não precisam ser aprendidas. Essa é a conclusão da juíza. Eu sou um professor e encontro um aluno desnutrido em sala de aula. Eu o levo para a educação física e faço ele fazer educação física, ele cai e quebra uma perna. Como que eu ia saber que ele ia cair? Não posso saber. Como que eu ia saber, a partir do fato dele ser desnutrido, que se ele caísse, ele quebrava? Eu não tenho esse conhecimento como professor. Eu não sou médico. É mais ou menos isso. Mas, quando isso ocorre na escola, pega-se o professor. Mas quando isso ocorre numa empresa de engenharia com todo mundo rico, não pega ninguém. Porque existe uma juíza que conseguiu ficar em dúvida e depois fazer um parecer desta ordem, visivelmente ideológico, onde as coisas acontecem por mágica e não por relações causais, ou acontece por relações causais, porque ela mesmo diz, mas que não são da ordem do conhecimento das pessoas. Em outras palavras, gente, essas pessoas só seriam condenadas a alguma coisa se elas tivessem sabotado a empresa. Essa é a conclusão. Porque se eu estou aqui, eu fiz a matéria resistência de materiais, eu olho para lá, peço os detalhes técnicos do material que está lá, e a empresa se rompe, eu não tenho culpa. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho não permitiu saber que a empresa ia se romper. Então eu sou um mau engenheiro. E não posso ser punido por ter feito a escola errada. É essa a conclusão que ela chega. Ela inocenta todo mundo. Qualquer pessoa que fizer um curso ruim, for fazer um serviço e se der mal, tá inocente. É interessante porque quando é o indivíduo, não se faz isso. Quantos e quantos médicos não são punidos pelo esse mesmo raciocínio, só que no caso do médico só tem ele ali. E ele está diretamente ligado ao paciente. Então não há possibilidade de a pessoa falar assim, não foi ele. Mas às vezes não foi. Às vezes ele fez tudo que tinha que fazer e deu errado. Só que neste caso aí não foi feito nada do que se tinha que fazer. O médico é punido, o engenheiro sai livre. E sai livre por uma razão simples. Bons advogados, uma investigação, um pouco estranha, onde a empresa diz que ela é culpada e os responsáveis dizem que não são culpados. É uma coisa fantástica, gente. Até aqui eu discuti os aspectos filosóficos deste parecer. Agora eu quero discutir uma outra coisa. Porque até aqui o advogado vai, o bom jurista vai. Eu quero discutir alguma coisa que é do âmbito da política deste país. E que o cidadão brasileiro não quer mais saber. Ele não quer ouvir. Ele quer se convencer de que essas atitudes foram certas. Quais? A de privatização dessas companhias ou do privilégio privatista destas companhias. Porque eu não me lembro da Samarco, nem da BHP Billiton, mas, obviamente, eu me lembro muito bem da Vale, que é a principal no ambiente. A Vale era estatal. Eu duvido, gente,
eu duvido que se a Vale fosse estatal, nós não teríamos aqui um outro parecer. Por quê? Porque no âmbito estatal, o funcionário público, ele não pode se apresentar ao juiz nestas condições que o advogado fez com que eles se apresentassem. Ou seja, não sabemos o que aconteceu. Se um funcionário público, engenheiro, diz, eu não sei o que aconteceu, a primeira coisa é, quem te nomeou? Aqui não tem o quem te nomeou. Entendeu? Por quê? Porque são os acionistas. É um conjunto que inclusive muda, porque um compra, vende ação, um é dono, outro não é dono. Então você tem então dilui a responsabilidade acaba ficando só no engenheiro, aí a juíza fica com pena de punir uma pessoa só, ou 10 pessoas. Mas se nós tivéssemos num setor público, a cadeia de responsabilidade ia terminar num governante ou num político. E ele teria que assumir essa responsabilidade e no limite, o preço político que ele ia pagar seria tão caro quanto um preço de prisão. Porque está dentro do Estatuto do Funcionalismo Público que o funcionário público é sim responsável por aquilo que acontece nos estabelecimentos aos quais ele é chefe. Meu pai foi diretor de escola. Anos. 30, 40 anos. Escola pública. Quebrou uma lâmpada. O diretor troca a lâmpada. Entendeu? Mas o diretor trocou 3 lâmpadas esse mês. A Associação de Pais e Mestres comunicava ao Estado. A lâmpada dura tanto, então o diretor trocou mais vezes. Por que ele não fez um cálculo de duração da lâmpada? O que está acontecendo com a fiação do prédio que está queimando lâmpada e esse diretor ainda não foi tomar providências? O funcionário público é responsável. Agora o diretor dizer, eu não sou eletricista, não podia dizer isso. O senhor é diretor. Dentro do conjunto de saberes do diretor, inclui não o senhor ser eletricista, mas o senhor ter um parâmetro de quanto dura o material da escola. E lâmpada é um material, mesmo que não seja giz. Sacou, bichão? E meu pai cumpria a risca, tá? Tanto é que ele pagou do bolso dele um caseiro para ficar na escola. Hoje em dia, se você chega lá, quer usar a escola, não pode usar. Por quê? Não pode usar porque não tem quem toma conta, não tem caseiro. Meu pai pagava do bolso dele, o caseiro, para ficar na escola. Porque ele sabia que era ele o responsável pela escola, porque ele era funcionário público. Agora, esses bananas aí se escondem atrás da sociedade anônima. O próprio nome está dizendo, anônima. E essa juíza consegue ficar em dúvida. E aí absolve. Então o problema todo, gente, a raiz do problema está ali na privatização. Na privatização. Do senhor Fernando Henrique, do senhor Temer, do senhor Collor, do senhor Bolsonaro e pequenas privatizações que houveram, sim, no governo Lula, no governo Dilma. Tudo bem, você pode falar, professor, mas há privatizações que são necessárias porque as companhias realmente não têm nada a ver com o setor público. Eu concordo. E até acho que esse é o caso no governo Lula e no governo Dilma, das privatizações que existiram. Mas esta da Vale, eu não engulo. Não engulo esta privatização da Vale, como não engulo a privatização dos setores de telefonia, não engulo a privatização no setor elétrico. Está aí a Enel, né? Deixando São Paulo pela 3ª vez sem luz. E o país não quer aprender.
As pessoas botaram na cabeça que elas têm que votar na direita por conta do horizonte liberal. Ah, eu quero ser rico e eu quero que exista pobres e ricos para que eu possa ser rico e ser diferente do pobre. Essa é a ideia liberal que ganhou a população, ou uma parte dela. Eu não estou discutindo isso. Você pode continuar com esta mesma doutrina para você. Você não precisa sair da direita para a esquerda. Para dizer o quê? Não privatize esta coisa. Você pode continuar de direita. Por quê? Porque o fato de você querer ser rico, querer ser empresário, não necessariamente faz com que você seja o dono ou o engenheiro, ou o acionista da Vale. Você pode ter outra empresa, não precisa ser a Vale. Entendeu? Assim, não, eu não sou estatista. Não, você não é estatista. Eu quero ter a minha empresa, então eu quero a iniciativa privada, eu quero que vingue no país a iniciativa privada. Eu sou liberal e, às vezes, um pouco mais à direita. Né? Não é assim? Tudo bem. Eu já disse, o pobre, o rico, o remediado tem direito de ser de direita, tem direito ao horizonte liberal, se esse horizonte o apetece. Agora, o que ele não pode fazer, porque aí é uma irracionalidade, é ele achar que ele tem que ser o dono da Vale, que ele vai ser o acionista da Vale. Ele pode ser acionista de outra coisa. Agora, a privatização implica o quê? Na venda da estatal que está funcionando para grupos nos quais a população não vai participar. São grupos de ricos, são fundos de pensão, que diluem a responsabilidade da empresa e fazem com que a empresa seja ineficaz na hora de conter os seus tentáculos sobre a sociedade. O discurso privatista, gente, o discurso privatista, no grau que ele foi aplicado no Brasil, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é uma calamidade. Ele é uma calamidade. Qualquer país liberal não vende as suas estatais do jeito que foi feito aqui no Brasil. Aliás, não vende. Aqui tudo que funciona e que está no Estado é acusado pela imprensa de que não funciona, de que dá déficit, de que há gasto do Estado. Aí o Estado tem que gastar e emprestar. Emprestando dinheiro dos empresários, aumenta a dívida, então os juros sobem. E toda uma cadeia de conversa para tomar do Estado e transformar empresas lucrativas e boas em assassinas que são absolvidas pela dona Patrícia. O nome é fantástico. Alencar Teixeira de Carvalho. E não sei o que mais, e põe mais 17 nomes, porque essas pessoas, o que não falta para elas é nome. E o que não falta para uma empresa desse tipo é dinheiro para pagar escritórios de advogado que ficam bem mais caros do que a indenização para as famílias pobres que foram soterradas. E vai ter os Pondés da vida, os Nicole da vida, os vagabundos da direita da vida e os Bolsonaro da vida, que vão defender a privatização. Como aquele bandido que foi ministro da economia e ministro de toda o país, porque deram todos os ministérios para ele, tal de Paulo Guedes. É difícil, gente. É difícil, depois de ver isso, não ter que pedir licença para vocês. Porque eu vou vomitar. Daqui a pouco a gente volta.